As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí, pessoal, muito boa noite. Estamos reunidos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, na Rádio Web TV Fraternal. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro e hoje nós iremos falar aqui sobre a conexão que existe entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Então, é muito interessante porque todos nós já ouvimos falar e sabemos que nós somos aquilo, entre aspas, que nós comemos. É claro que também nós somos constituídos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, mas grande parte daquilo que nós somos é aquilo que nós decidimos comer, certo? E existe um conceito muito interessante que se chama saldo detox. Que é o quê? Cada um de nós tem um potencial de regeneração, tem um potencial que o meu sistema imunológico ele aceita ser agredido. Só que depois daquele determinado número de agressões, daquele determinado número de defasagem do meu sistema imunológico, ele pode chegar a um nível que ele não consegue mais se regenerar. E aí faz com que o meu saldo detox, em vez de ficar positivo, fique negativo. Ou seja, o que eu estou colocando de coisas ruins para dentro do meu corpo está sendo maior do que a quantidade de coisas boas. E aí isso daí pode chegar a um limite tão alto que eu começo a adoecer. Então, por exemplo, se eu vou hoje como uma bala extremamente açucarada, o meu corpo, se eu não tenho o hábito de comer bala a todo momento, ele tem lá um saldo detox positivo. Então ele consegue pegar aquele açúcar e de alguma forma se regenerar. Aquele açúcar não faz tanto mal para ele. Agora, se eu pego uma bala, um chocolate, aí na hora de almoçar, em vez de almoçar eu como uma barra de chocolate, tomo um copo de refrigerante, e eu vou fazendo isso daí durante o meu dia inteiro, o que acontece? Eu estou criando todo um ambiente para o meu corpo intoxicado, seja de gordura, seja de sal, seja de açúcar, e todas essas coisas, o sal, a gordura e o açúcar, é o que o meu corpo mais quer. Por quê? Porque é isso que desperta nele a dopamina, desperta nele o prazer, desperta nele a vontade de querer mais daquilo. Por quê? Porque devido a uma questão evolutiva, o açúcar me dá muita energia. Então, quanto mais açúcar eu obter, mais prazer eu vou sentir, porque eu vou ter a sensação de que eu vou estar ali com muita energia. No entanto, se for um açúcar industrializado com pouquíssimos nutrientes. Se a gente pensar do ponto de vista da gordura, uma fritura, ela me dá ali muita energia. Vou subir a minha dopamina, vou sentir ali forte. A dopamina, o emocional, forte. Só que também, novamente, com poucos nutrientes. O sal, a mesma coisa. Os alimentos que mais me trazem saúde têm sais minerais na sua composição. Até mesmo a água tem sais minerais. Se você pegar as frutas, tem as vitaminas ali, tem os sais também. Então, o sal, o açúcar e a gordura, eles me trazem uma recompensa muito grande. Mas quando eles estão isolados devido à questão dos alimentos industrializados, eles começam a intoxicar o meu corpo, porque eles vêm com uma grande carga energética, só que com uma grande agressão, porque eles vêm inflamando o meu corpo. E se eu não tenho dentro de mim
o potencial necessário de regeneração, isso faz com que eu acabe adoecendo. Então é muito importante eu deixar esse saldo no positivo. Como é que eu deixo esse saldo no positivo? Eu deixo esse saldo no positivo quando eu consumo vários alimentos que me trazem uma regeneração, uma desintoxicação, que são principalmente as frutas, os legumes, as verduras e uma boa hidratação. Além disso, como é que eu posso desintoxicar o meu corpo? Eu posso desintoxicar o meu corpo fazendo o quê? Ele transpirar. E aí é onde entra, por exemplo, a questão da atividade física, a questão de você fazer saunas, porque isso vai fazer você transpirar, vai aumentar o seu sistema circulatório, o seu sistema cardíaco, vai abrir seus poros e vai fazer com que as toxinas que estão dentro do seu corpo queiram ser eliminadas. Por isso que, inclusive, a atividade física ela melhora o seu humor, a sua questão emocional. Então, tudo aquilo que você come, pelo fato do nosso intestino ser uma grande mucosa, e nessa mucosa estar sendo secretado a todo momento a serotonina, que é um neurotransmissor que nos traz bem-estar, nos traz felicidade, nos traz uma sensação de plenitude, ela é principalmente liberada no cérebro? Não, no intestino. Então, quando eu agrido o meu intestino, principalmente hoje em dia com o que ficou muito famoso, que é o glúten, que dentro ali da farinha de trigo, principalmente, ele tem a capacidade de acabar agredindo aquela mucosa ali do intestino, juntamente com um excesso de carne, principalmente de carne vermelha, que fica ali preso nas dobras ali do intestino, isso vai fazer com que ocorra uma intoxicação e o meu corpo não tenha tempo suficiente para se desintoxicar, causando doenças e desequilíbrios. Então, é muito claro uma conexão entre aquilo que a gente está comendo, se é ou não saudável, e a saúde da minha mente, a saúde emocional do meu cérebro. Então, é por isso que cada vez mais nós temos que trabalhar de forma integrada. As terapias, com um bom nutricionista, uma boa alimentação, com um bom comportamento, hábitos, escolhas, com uma boa mente, um bom padrão emocional de pensamentos, de sentimentos, de sensações, porque eles estão todos conectados. Não tem como a gente falar das questões físicas sem falar das questões emocionais e mentais. E é justamente as questões mentais e emocionais que, quando nós pegamos toda a bibliografia da espiritualidade, nós sabemos que os padrões mentais e emocionais é que abrem ou fecham as portas para o quê? Para as energias negativas, para os obsessores. Então, está tudo conectado. Então, é por isso que é muito importante a gente entender que ter uma alimentação saudável vai fazer com que eu tenha o intestino saudável, consecutivamente vai fazer com que o meu emocional eu tenha menos probabilidade, propensão de ter ansiedade, de ter síndrome do pânico, de ter depressão. E vai fazer, então, consecutivamente, que eu não fique preso em pensamentos do passado e do futuro que irão me conectar devido ao meu padrão, minha assinatura energética, que são as minhas emoções mais meus pensamentos, com obsessores, com espíritos, com energias que podem fazer com que eu caia, eu deprima, eu fique mal, fique angustiado, fique desequilibrado. Então perceba que até mesmo aquilo que você come é uma questão espiritual. É um hábito espiritual. É muito interessante porque nos últimos programas nós estávamos falando muito do Gandhi, do Mahatma Gandhi. E uma das coisas que ele mais fazia era o seguinte: ele tinha vários alimentos que ele não consumia. No entanto, quando ele por um acaso agredia alguém verbalmente,
xingava, saía do controle, ele cortava mais algum alimento, porque ele acreditava que ele precisava purificar o corpo dele para assim purificar a mente e ser uma pessoa mais equilibrada. Tanto que uma das histórias é aquela historinha que a gente falou aqui, de quando a mãe trouxe a criança e falou para ele pedir para a criança parar de comer açúcar. E ele pediu para a mãe e a criança voltarem dali um mês. E aí quando a mãe e a criança voltaram, ele chegou e falou: por favor, pare de comer açúcar. E a mãe ficou nervosa, falando assim: por que você não falou isso antes? E aí é quando ele explica: porque até o mês passado eu também ainda comia açúcar. Ou seja, essa questão que ele nos traz, essa lição que ele nos traz de humildade e de coerência. Ou seja, ele só pedia para os outros fazerem aquilo que ele já conseguia e já estava fazendo. Então é por isso que hoje eu estou trazendo todo esse conhecimento aqui para vocês do quanto os alimentos que vão entrando aqui desde a nossa boca, que passam ali pelo nosso intestino, fazem com que eu tenha mais ou menos saúde mental e emocional. E, consecutivamente, vai fazer com que eu tenha mais ou menos saúde espiritual também. Porque os meus pensamentos e as minhas emoções, eles atuam diretamente nas minhas conexões, nas minhas ressonâncias de frequência, de padrão de vibração espiritual. Então, novamente, está tudo conectado. O seu corpo, a sua mente, o seu espírito, eles estão conectados. E nos últimos programas a gente falou, inclusive, a ordem que a gente precisa colocar isso na nossa vida. Quem que tem que responder mais pelas nossas escolhas? É o nosso corpo, é a nossa mente, é o nosso coração, o nosso espírito? A gente explicou tudo isso. Então, se você não assistiu os últimos programas, assista lá os últimos programas que vocês vão ver como a gente explica tudo isso. Então, percebam o quanto o alimento ele pode ser uma ferramenta, um remédio, uma cura, não só para o seu corpo físico, mas também para as suas questões emocionais e até mesmo para as suas questões espirituais. Não é à toa que cada vez mais está crescendo a procura por alimentos orgânicos, por uma alimentação com menos carne. Tem gente que fala que é flexitariano, vegetariano, vegano, etc. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão estudando e estão percebendo que o alimento sim influencia nas questões inclusive mentais e emocionais. O fast food, os alimentos industrializados, os pacotinhos, os snacks são cada vez mais associados à depressão, síndrome do pânico e crise de ansiedade. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Por quê? Porque todas as nossas escolhas de tudo que a gente está fazendo estão regendo a nossa vida. E não se esqueçam disso que eu falei, procurar, através dos hábitos, das escolhas que vocês têm, manter um saldo detox, um saldo positivo, para que o seu corpo consiga sempre se regenerar. Mesmo que você decida, um momento ou outro, comer um alimento industrializado, comer um fast food, porque isso também faz parte da nossa saúde emocional e mental, você se dar o prazer de comer uma coisa lá muito gordurosa e tudo mais, você tem ali uma reserva regenerativa para lidar com tudo aquilo. Agora, se você come isso todos os dias da sua vida, o seu corpo já está totalmente agredido, não tem como ele nem lidar ali com toda aquela agressão, aquela inflamação. Tudo bem? Então, esse é o recadinho aqui que eu queria deixar hoje para vocês, o tema que eu queria deixar hoje aqui para cada um de vocês. Convido a todos vocês para participarem da nossa aplicação de Reiki toda sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui na Rua Brás Cubas 137, no Jardim São Caetano do Sul. Lá você leva 1 quilo de alimento, um agasalho, um cobertor e recebe ali o Reiki nosso. E todos esses alimentos são doados aqui para a rádio, tá? E a partir das 6h30 da tarde, sexta-feira, a gente tem o nosso coral, que é o Canto da Alma, no qual nós estamos nesse momento que está chegando próximo do Natal, Ano Novo, cantando e tocando as músicas natalinas, tudo bem? O Jefferson está deixando aqui os meus contatos, caso vocês tenham dúvidas, sugestões
de programas e a gente se vê na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.